No vídeo de hoje eu vim contar uma história diferente. Eu vim contar a história do meu avô. Uma grande amiga perdeu a mãe esses dias e isso me fez lembrar do meu avô, que foi até então a maior perda que eu tive. Ele morou com a gente pelos últimos 7 anos da vida dele. Eu me lembro que um dia após o funeral, eu vi a porta do quarto dele entreaberta e todas as coisinhas dele espalhadas pelo quarto, exatamente do jeito que ele deixou. Eu me lembro claramente do relógio de pulso dele, que ele colocou um preguinho na parede para pendurar o relógio de pulso enquanto ele não estivesse usando o relógio. E esse relógio estava lá, pendurado no preguinho da parede. Eu achava que a gente ia desmontar o quarto nos próximos dias. Mas ao invés disso, a minha mãe manteve o quarto exatamente como ele estava por alguns meses. Algumas vezes ela até chegou a comprar flores, dizendo que sentia que o quarto estava muito triste e que queria deixar o quarto mais alegre. Com o tempo, eu entendi que essa era a maneira que ela tinha para lidar com a própria dor dela. Era o tempo que ela precisava para lidar com o próprio luto. Eu não me lembro muito bem quando, mas eu me lembro que de repente, um belo dia, o relógio de pulso pregado no preguinho da parede e as outras coisas dele foram desaparecendo aos poucos. E aos poucos, o quarto do meu avô foi deixando de ser o quarto do meu avô e passou a ser apenas o quarto. Hoje, me lembrando disso, eu me dei conta que na verdade as pessoas não morrem, porque morrer deveria ser deixar de existir. E o meu avô continua bem vivo, como se fosse ontem. Ele ainda anda pela casa com aqueles passinhos arrastados por causa do Parkinson, que graças a Deus nunca tirou a alegria dele de viver. Como se fosse ontem, ele ainda fica sentadinho lá no quarto dele, ouvindo as músicas da LBV, ele ainda ouve Roberta Miranda e ressuscita cada vez que eu dou de cara com ela. Inclusive ele ressuscitou recentemente naquele meme que ela viralizou na internet, aliás, maravilhoso. Ele ressuscita cada vez que alguém me serve comida e me pergunta se a quantidade é suficiente. E me vem na cabeça aquelas respostinhas dele de sempre, bem típicas, principalmente em relação a isso, que ele sempre ia dizer: se for muito, depois eu pego mais. Na minha memória e no coração de uma neta que teve o privilégio de conviver com um avô tão engraçado e tão presente, ele continuará sempre bem vivo. Ele nunca vai ter a capacidade de realmente falecer, deixar de viver, deixar de existir. Na minha alma, eu ainda consigo ver aquele relógio de pulso dele pregado no preguinho da parede,